Bom, já são 10 horas, então vamos começando. O pessoal ainda está entrando, desconectando, mas eu já vou fazendo a abertura e passando algumas instruções para vocês, para a gente seguir o cronograma, então. Então, primeiro, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Obrigado pela participação de todos. Então, hoje o tema desse webinar é transformação digital na logística. E para falar um pouco sobre esse tema, a gente tem aqui três pessoas bem importantes e bem da área de logística para comentar um pouquinho da experiência das empresas delas. Então, a gente tem o Vinícius, gerente de operações da Dräger, o João Caldana, Managing Director da Daxa do Brasil, e o João Guerin, gerente de comércio exterior da Audi. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como vai ser a estrutura do webinar, cada um deles vai fazer uma apresentação breve, de 15 minutos mais ou menos, de como é o processo como foi o processo de transformação digital na logística na empresa deles, então contando um pouquinho da história, o que levou ao processo de transformação digital, como que é o processo atualmente, quais foram os principais desafios. E a gente tem três empresas bem diferentes, de ramos de atividades bem diferentes, que eles vão comentar um pouquinho também, então não vou me alongar muito apresentando os detalhes das empresas deles. E agora eu queria só passar algumas instruções para vocês durante o webinar. Então, na parte de baixo da tela de vocês tem uma base de ferramentas do Zoom. Vou pedir que qualquer pergunta que vocês tenham ou comentários, vocês mandem no ícone do Q&A, que todas as perguntas vão ser feitas no final do webinar. Então, podem ir mandando durante todo o webinar, enquanto forem durando as apresentações, que no final eu mesmo vou ler as perguntas para os palestrantes e a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. Além disso, no final também, eu vou projetar uma pesquisa para vocês responderem, uma pesquisa de satisfação do webinar. São 3 perguntinhas bem rápidas, então peço por gentileza que no final vocês respondam essa pesquisa também para ajudar a gente sempre a melhorar os nossos webinars para vocês. Então, agora, sem me alongar muito, eu vou passar a palavra para o Vinícius, da Dräger, que vai ser o primeiro a fazer a apresentação dele. Obrigado pela participação de todos. Qualquer coisa, mandem alguma coisa no chat ou no Q&A, que a gente ajuda vocês. Então, Vinícius, a palavra é com você. Obrigado, Guilherme. Vou dividir minha tela aqui com vocês. Guilherme, por favor, só me confirma que você já está vendo minha tela? Sim, já está aparecendo o logo da Dräger. Maravilha. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu espero que estejam todos seguros, com saúde, e eu gostaria de começar agradecendo à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha pelo convite, pela oportunidade de conversar com os colegas, com o João Caldana e com o João Guerin, sobre transformação digital na logística. É um tema bastante relevante e tão atual, né? Principalmente nesse período que estamos vivendo. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vinícius Stivaletti, sou gerente de operações na Dräger. A Dräger é uma empresa com mais de 130 anos de existência, líder global no segmento de segurança e equipamento médico-hospitalares. E aí, quando eu recebi o convite do Guilherme para ser um dos painelistas hoje, num primeiro momento eu respondi a ele que eu tinha pouco a agregar, pouco a contribuir com a discussão, pois a Dräger no Brasil ainda é uma empresa com pouca aplicação de ferramentas tecnológicas em sua operação logística atualmente. Eu comentei que estamos justamente nesse momento identificando algumas oportunidades de digitalização, mas ainda temos poucos exemplos práticos para dividir com vocês. E foi aí que justamente o Guilherme comentou comigo que ele entendia que seria interessante eu dividir com vocês os motivos, os objetivos da Dräger, né? E o que nós esperamos com a implementação da digitalização no processo de operação. Então, quais foram os motivos que impulsionaram a Dräger a pensar na implementação de tecnologias de digitalização na sua operação logística? Bom, na verdade, para começar a responder essa pergunta, eu tenho que dar um passo atrás, voltar ao ano de 2018. Na ocasião, a Dräger estava passando por um forte processo de reestruturação, inclusive em suas posições de liderança. E apesar de ser líder de mercado, nos segmentos em que atua,
possui produtos de alta tecnologia, profissionais capacitados em suas respectivas áreas, nós percebemos que algo estava errado e, por isso, a gente estava sofrendo bastante com a concorrência. As áreas trabalhavam de forma muito individual, com pouquíssima ou nenhuma interação. Uma baixa eficiência e perda de performance. Ruídos nas comunicações, um grande volume de e-mails, um grande volume de reuniões pouco produtivas, uma altíssima carga de trabalho manual. Por conta disso, um banco de horas elevado de vários funcionários, os colaboradores desmotivados e, por conta disso, um aumento no turnover, algo que nos chamou a atenção, porque a Dräger comumente era reconhecida por termos colaboradores há 14, 16, mais de 20 anos trabalhando conosco, e de repente a gente começou a perceber um aumento significativo no turnover. De modo geral, um custo operacional da empresa começou a aumentar significativamente e, consequentemente, o impacto nos resultados financeiros. Ou seja, o real motivo que nos impulsionou foi a necessidade. Nós identificamos a necessidade de revisarmos os nossos processos internos da empresa para retomarmos o caminho de crescimento. Contratamos uma consultoria especializada na revisão e na otimização de processos. Num primeiro momento, já com a ajuda dessa consultoria e de sua metodologia, nós desenhamos os processos da maneira atual, o que chamamos de as-is. Em seguida, nós nos debruçamos sobre esses processos atuais e identificamos as dificuldades, as oportunidades de melhoria, as etapas do processo que consomem muito tempo ou muito trabalho manual, e desenhamos o processo ideal, que chamamos de to be. Finalmente, com os desenhos dos processos do to be, nós pudemos identificar onde simples alterações de processo surtiriam efeito e onde havia a real necessidade de implementação de alguma tecnologia, alguma digitalização. Em resumo, primeiramente, percebemos os sinais negativos relacionados à eficiência e nossos resultados como empresa, o que nos levou a identificar falhas de processos ou processos pouco eficientes, pouco ágeis. Como consequência dessa revisão e da melhoria de nossos processos internos, daí sim nós conseguimos enxergar oportunidades de aplicação de tecnologias, de digitalização. Bom, durante o processo do Dräger Conecta, como nós chamamos internamente esse projeto de revisão dos processos, identificamos algumas oportunidades de melhoria nas áreas de operações relacionadas à implementação de ferramentas tecnológicas. Segue alguns exemplos. O primeiro deles, o processo de cadastro de clientes, de fornecedores e de produtos. O antigo processo era 100% manual, extremamente moroso, burocrático, requeria o preenchimento e assinatura de formulários físicos. Por vezes, tais formulários ficavam esquecidos em cima das mesas ou dentro de gavetas por longos períodos, o que atrasava demais o processo, impactava na liberação de faturamentos e, naturalmente, isso incorria em custos adicionais para a empresa. Para otimizarmos esses 3 processos, todos os 3 foram migrados para uma plataforma, uma ferramenta de workflow, com SLAs definidos para cada etapa do processo, alertas em caso de atraso, inclusive para os gestores dos colaboradores responsáveis pelas etapas do processo, a partir de um determinado tempo de atraso. Bom, o processo se tornou muito mais ágil, garantindo a disponibilidade e acesso a um banco de dados integrado ao nosso ERP. Com as informações dos clientes, fornecedores e produtos disponíveis a todas as áreas. Nós também desenvolvemos um Material Master Data, que nada mais é do que um banco de dados com todas as informações dos produtos. E esse banco de dados ele está disponível aos prestadores de serviço de despacho aduaneiro para a elaboração dos processos, Anvisa ou
ou os processos junto à Receita Federal do Brasil. Isso tirou uma carga elevadíssima de trabalho manual também da equipe de importação da Dräger, que anteriormente precisava elaborar tais documentações para passar para os nossos prestadores de serviço. Hoje eles têm acesso a todas as informações requeridas para poder, por conta própria, executar o serviço, o processo de desembaraço aduaneiro. Uma outra oportunidade que enxergamos e estamos implementando é a parte do WMS. A Dräger tem uma operação própria de warehousing. Então, o nosso atual WMS ele tem uma inteligência no processo de armazenamento. Então, o módulo WMS do nosso ERP, ele foi parametrizado para sugerir o endereçamento do armazenamento, visando agrupar itens da mesma família, visando também manter os itens de alto giro em posições mais acessíveis aos nossos colaboradores do estoque, naturalmente sempre buscando uma maior eficiência no processo e agilidade na separação e expedição dos nossos pedidos. O WMS também está parametrizado para sugerir o lote ou o número de série, respeitando regras, né? FEFO para aqueles itens que têm controle de validade, ou FIFO para os itens não controlados por validade, mas ainda assim garantindo a separação e a expedição do item há mais tempo em nosso estoque, permitindo assim o giro do nosso estoque. A aplicação das regras FEFO, a gente tem uma expectativa de, com a aplicação dessas regras, reduzir algo em torno de 95% os nossos custos atuais com scrap de materiais já vencidos. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta que estamos implementando, é o que nós chamamos do painel, de uma espécie de semafórico. É um painel com os status e os detalhes de todos os processos de importação e suas respectivas datas de recepção esperadas na Dräger. E o interessante desse painel é que alterações nas datas de recepção esperadas, elas geram alertas automáticos ao usuário responsável pela gestão do pedido de venda que aguarda a chegada daquela importação. Por exemplo, quando um processo de importação ele é parametrizado em canal vermelho, ou ocorre algum tipo de exigência ou solicitação de esclarecimento por parte da Anvisa, e isso impacta na previsão de chegada desse processo de importação na Dräger, minha equipe de importação ela atualiza a data de recepção esperada no sistema e isso gera um alerta automático à pessoa de Customer Support que está gerindo aquele pedido de venda. Isso naturalmente oferece uma melhor visibilidade e uma maior agilidade e proatividade na comunicação com os nossos clientes, ou seja, o time de Customer Support ele recebe a informação de que possivelmente vai haver um atraso na chegada do material que ele está aguardando para a liberação de um pedido de venda, imediatamente ele já contata o nosso cliente e sinaliza e informa sobre o ocorrido. Priorização de pedidos. São regras que foram definidas no nosso sistema ERP, em que cada pedido possui peso, de acordo com o seu tipo, com a sua natureza. Outro exemplo, um pedido programado ele possui um peso maior. Ou um pedido de cliente público, uma licitação, também ele possui um peso maior, justamente por conta de penalidades em casos de eventuais atrasos. E a nossa expectativa, isso também é uma ferramenta que está sendo implementada, então eu não tenho exemplos práticos ou resultados efetivos para passar para vocês, mas a expectativa com a implementação dessa parametrização, sistema de pesos dos pedidos, é reduzir em torno de 80% a análise e a alocação manual dos itens disponíveis em nosso estoque, ou mesmo estoque em trânsito, contra os pedidos em carteira. Ou seja, o trabalho manual, a análise, será muito mais pontual para ajustes finos, né? Deverá ser necessário em menos de 20% dos pedidos. Também estamos trabalhando na implementação de um leitor de código de barras na nossa operação. Então, a operação de recebimento, armazenamento,
separação e expedição. Isso tende a gerar muito mais agilidade e menor incidência de erros. Rastreabilidade, principalmente a divisão médico-hospitalar da Dräger é muito regulada pela Anvisa, e um dos requerimentos é garantir a rastreabilidade durante todo o processo, desde a fabricação até a entrega nos clientes. Então, estamos desenvolvendo também no sistema um acompanhamento desde a produção, processo de trânsito internacional, durante todo o período em que os itens estão na Dräger do Brasil, até a distribuição, a entrega em nossos clientes. Todo o processo ele será rastreável. Comprovantes de entrega, a integração com os sistemas TMS das transportadoras parceiras para disponibilização dos comprovantes de entrega. Então, imagens dos canhotos assinados estarão disponíveis em nosso sistema. E, por fim, o que nós chamamos de portal de fornecedores, que está sendo implementado também, é uma plataforma para uma integração direta com todos os nossos fornecedores, reduzindo assim a troca de e-mails. Então, nesse portal será possível a troca de mensagens ou mesmo o upload de arquivos. Então, com isso, a gente tende também a diminuir uma carga de trabalho manual e principalmente de e-mails. Então, as nossas expectativas, certamente com a implementação a gente entende gerar uma maior integração entre as áreas, uma otimização de processo, a gente está buscando processos mais fluidos, uma melhor comunicação, e aí também passando por uma redução da carga de e-mails, como eu comentei, maior eficiência, um ganho de performance, um menor lead time na importação, o processo de importação é um processo que a gente está nos debruçando bastante para tentar reduzir o lead time. Consequentemente, a gente vai conseguir ter um estoque mais saudável, a gente não vai precisar ter um estoque de segurança local tão alto. Naturalmente, uma redução de custos. E, por fim, colaboradores mais motivados, um menor turnover. Com a implementação das tecnologias, das melhorias que nós estamos trabalhando para implementar, a gente também tem a expectativa de gerar indicadores, porém indicadores que nos permitam analisar a situação, enxergar as etapas dos processos que estão ofendendo mais, que estão nos impactando mais, ou seja, indicadores que nos permitirão tomada de decisões estratégicas de forma mais ágil e mais assertiva. Em resumo, pessoal, eu quero agradecer, é exatamente isso que nós estamos trabalhando. Então, como eu comentei no início da apresentação, a Dräger ela ainda está trabalhando na identificação das oportunidades de digitalização, de implementação de tecnologia, mas eu acho que a necessidade que nos abriu os olhos, que nos despertou primeiramente, a obrigação da gente revisar os nossos processos atuais e consequentemente, enxergarmos durante a melhoria, a otimização dos processos, oportunidades de implementarmos tecnologia, digitalizações. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Então, agora, para a gente já continuar e depois a gente faz as perguntas no final, eu vou passar a palavra para o João Caldana, da Daxer, para dar um pouco a visão do prestador de serviço de logística, como as coisas mudaram nos últimos anos e as adaptações que eles fizeram na empresa. Então, João, a palavra é sua. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Vinícius, parabéns pela apresentação. Obrigado, Guilherme, pelo convite, João. Obrigado pela chance de poder participar aqui desse seminário, pelo convite, né, e poder passar um pouco da visão do prestador de serviço. Eu vou dividir minha tela aqui, e, por favor, confirme se vocês conseguem ver a apresentação. Só um minutinho. Está na tela? Sim, estamos vendo.
Bom, bom dia a todos. Primeiramente, né, eu gostaria de contar um pouquinho do histórico da Daxer, né, bem rápido. A Daxer foi uma empresa alemã, né, fundada em 1930, uma empresa até hoje familiar, né, ela está na verdade, a terceira geração da família está passando o bastão agora para a próxima, né, a empresa tem 90 anos. Despacho começou em 1970 com despacho, eles falam envios clássicos, né, em 80, né, com uma função transversal. Em 90, né, logística para otimizar os processos. Em 2000, né, começou a expansão global da Daxer, mesmo mais forte. Né, e em 2010, estamos trabalhando com soluções logísticas voltadas à sustentabilidade e políticas de sustentabilidade. Inclusive, medimos crédito de carbono, etc. Um pouquinho da Daxer, só para vocês entenderem o tamanho da Daxer global. Né? Nós movimentamos, ano passado, 41 milhões de toneladas em 80 milhões de envios. Tivemos uma receita de 5,6 bi de euro e somos em praticamente 31 mil colaboradores. Né? Estamos em 44 países, em praticamente 400 filiais e temos 1 milhão e 600 mil metros quadrados de armazém. Né? E uma coisa que, por ser familiar, a Daxer é uma empresa muito sólida, né? Então o equity ratio da Daxer hoje já é praticamente 60%. Informações básicas sobre a Daxer. Né? Agora, sobre a digitalização em si, né? A Daxer, como empresa de logística, ela trabalha com digitalização, se for levar em conta, desde o primeiro sistema, né, de TMS, mas de 30 anos, né? E é um processo... começou, né, com a transformação dos processos analógicos em digitais lá em 1980. Tá? E hoje usamos novos métodos, né, como análise preditiva, Internet of Things, né, Internet das Coisas, e a inteligência artificial. Né? Nós desenvolvemos também uma plataforma de conectividade, né, que é, como o Vinícius mencionou, uma espécie de uma master data global, né, para podermos para poder prover, né, conectividade, né, com os clientes e com os fornecedores e tudo mais, né, e todos os stakeholders. E a partir disso fazer uma colaboração ativa, né, com os clientes, com os fornecedores. E de 3, 4 anos para cá começamos também uma colaboração com o Instituto Fraunhofer na Alemanha, né, que é um instituto renomado para o estudo de logística. Um pouco do histórico da Daxer, né? Em 1980 a Daxer começou com os computadores EDP, né? Em 85 com barcode, né, com sistemas dominó e cado, né? Por que eu faço questão de mencionar esses sistemas? A Daxer, ela é um provedor de logística que tem sistemas globais próprios, né? Ou seja, todos os sistemas TMS da Daxer são fabricados pela própria Daxer, né? A Daxer tem propriedade sobre os sistemas para ser utilizado até como diferencial estratégico, né? Em 95, todo mundo sabe, né? TCP/IP, internet. 10 anos depois começaram os apps. Foi quando nós começamos a desenvolver o EDI Center, né, que é esse pool de dados onde nós conectamos todos os sistemas nossos, né, e fazemos interface com os clientes. Em 2015, né, Big Data e Internet of Things, isso ainda em desenvolvimento. E o objetivo nosso, né, agora estamos trabalhando em inteligência artificial na logística, como organização de armazéns, movimentação de pallet, né, drone para fazer contagem de estoque no armazém e tudo mais. Do ponto de vista da logística internacional, né, nós começamos em 2005, na verdade, né, a Daxer ela começou a trabalhar mais fortemente na área de transporte internacional a partir de 1995, 2000, dá para dizer. Né? Em 2005 foi decidido também ter um sistema global para o RC, né, que a gente chama, a divisão da qual a Daxer Brasil faz parte, né, aéreo, marítimo, desembaraço, rodoviário e armazenagem e desembaraço aduaneiro. O objetivo, né, de ter uma base global, né, para atender nossos clientes, ou seja, a Daxer é hoje, né, se não um dos únicos, se não o único, freight forwarder, né, a ter apenas um sistema TMS global. Lógico que ele funciona junto com o SAP, é lógico que ele depende do EDI Center, né, como está escrito aqui no GSI Program, que nós chamamos de Global Systems Integration, GSI. E os objetivos disso, obviamente, né, no segundo momento, né, em alguns países isso está mais avançado, outros nem tanto, é fazer a conexão com os clientes, né, e com
os transportadores, né, as companhias marítimas, companhias aéreas, rodoviárias, através do nosso e-logistics na base do AX4, né, que é o Digital Front-End. Ou seja, né, o nosso objetivo é ter, eu vou chegar no final, né, qual que é o panorama ideal, nós não chegamos lá ainda, né, mas como o Vinícius falou, essa crise agora, né, da pandemia e do isolamento, né, nos acelerou o passo nisso, né? Então, basicamente, né, o que nós queremos, a base, né, do nosso processo é o Master Data, o Otelo. Queremos integração com clientes, como eu falei, integração com parceiros, né, integração de dados externos, né, não só de clientes e parceiros, né, de institutos, de intra, por exemplo, de portos, aeroportos, né, e suporte à integração de dados, né. A Daxer tem 230 mil funcionários, hoje, para vocês terem uma base, praticamente 800, são exclusivamente da área de TI, né, então tem gente trabalhando, funcionário da Daxer o tempo todo nesse suporte à integração, né. Hoje, né, nós já podemos fazer invoice, ou seja, alguns países, né, do Brasil, isso deve acontecer em um ano, né, em faturamento eletrônico, ou seja, os clientes vão ter não só o status do processo, mas também invoice já com upload, né, no sistema de vocês, lógico que dentro de um fluxo de aprovação, né, baseados no Data Lake, né, no nome, que vão estar todas as informações dos embarques, não só de financeira, mas também onde se parou em algum transbordo, se teve algum problema na carga, etc. Né? E a ideia é termos essa rastreabilidade também, não só através agora do barcode, mas também do QR. Né? Ou seja, idealmente a Daxer vai ter, em cada passo do seu processo, vai ter um adesivo de QR, seja o processo de movimentação de carga ou do processo de andamento de documentação, né? Um QR Code que podemos chamar assim, uma rede social para atualizar os status para a Daxer. Por exemplo, um caminhoneiro aqui no Brasil, trazendo por um exemplo simples, né? Ele não vai precisar ter um sistema da Daxer e preencher, olha, o caminhão saiu e entregou a hora tal e chegou no cliente a hora tal, né? O caminhoneiro simplesmente vai pegar o celular dele, hoje no Brasil, 70%, 80% dos celulares já são smartphones, né, se não for mais, e ele vai ler esse QR Code já vai mandar uma informação para o nosso sistema que vai dar o status da carga, né? Isso não só, né, em todas as etapas do processo, também documental, né? Então vai dar uma transparência que poucos vão conseguir, né, dessa forma. Então, no futuro, né, qual o objetivo da Daxer? É chegar no que nós chamamos de Digital Supply Chain, ou seja, todos os pontos, todos os passos integrados, né? Desde o prestador de serviço até a sua linha de produção, até a entrega do cliente, onde está o navio, ou seja, nós estamos com a estrutura pronta, né? E em alguns países isso já está funcionando, como eu disse no Brasil, né? O Brasil, por ser um país um pouco mais complicado, né? Todo mundo sabe disso. A gente ficou, vamos dizer assim, mais para trás na fila do sistema. Estamos implementando agora esse ano, né? A pandemia, inclusive, teve um impacto nisso, né? Tivemos que adiar a implementação do sistema no Brasil por causa da pandemia, mas os processos, né, digitais, né, eles já foram até implementados na medida do possível dentro da realidade atual, tá? Na pandemia agora, né? O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos montar um esquema de home office 100% em 3 dias, né? Na segunda semana de março, né? Nós trabalhamos na base do Citrix, né? Apesar de ser restritivo, qualquer funcionário nosso pode trabalhar de qualquer computador, de qualquer lugar, desde que ele tenha o one-time password, né? E uma conexão à internet decente. A Daxer, globalmente, né? Por ser uma empresa familiar até, né? O CEO, ele é neto do fundador, né? Então, cada 15 dias, o CEO manda uma carta, o board manda uma carta atualizando como foi na Europa, como foi na Ásia, como nos Estados Unidos, né, ou como está sendo na Europa há 2, 3 meses atrás. Agora, o Brasil, né, está na notícia, como está sendo, qual o impacto, né, nas operações. Então, assim, do nosso ponto de vista aqui, no Brasil, o que nós fizemos, né? Nós notamos que muitos clientes também, né, não estão tão preparados assim quanto gostariam, né, para a digitalização. Nós, né, apesar de há vários anos já estarmos nos preparando também, não estamos lá ainda, né,
prática, mas o que me surpreendeu agora, né, nessa etapa foi como nós conseguimos mover o processo, né, mesmo com todas as adversidades. E o principal gargalo, né, por incrível que pareça, hoje, para nós prestarmos o nosso serviço, não é lógico que tem limitações de capacidade de companhia aérea, né, os voos para o Brasil, todo mundo sabe, já foram reduzidos a 10% da capacidade que tinha pré-crise de passageiros, e voo de passageiros é igual ao voo de cargas, né? Nós conseguimos prestar o serviço decentemente, porém, o gargalo é justamente a documentação, né? Nossos clientes, começamos a mandar faturamentos virtuais, né? Virtuais que eu falo PDF, documentação, e a maioria deles, o que eu consigo entender, diz, não, eu preciso da documentação física, né? Então, a última coisa que nós esperávamos que seria o gargalo, agora é onde justamente ficou o gargalo, né? Então, como eu disse, prestação de serviços, lógico que algumas limitações de produtividade, porque nem todo mundo tem a mesma conexão de internet, né? Para começar, nem estrutura de trabalho de cada funcionário, cada um tem os seus problemas em casa, criança e prestador de serviço, a gente tem que tomar cuidado, porque é serviço humano, né? Não somos máquinas, né? Nossa produtividade depende do meio que nós estamos também, né? Tem que ser adequado. Mas a economia ainda aqui, né? Nós percebemos que ainda está muito presa ao papel, né? Então, foi isso que nós aprendemos agora na pandemia. Aqui, né? E aprendemos também que conseguimos trabalhar remoto de uma maneira tão boa, né? Se não melhor do que no escritório, né? Do ponto de vista de qualidade de prestação de serviço, pelo menos. Não estou dizendo produtividade, diferente, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? Assim, é uma mensagem positiva, tá? Eu estava bem cético, né, com relação a a mudança para o home office, a mudança, né, forçada, vamos dizer assim, para a tal da digitalização forçada, mas como nós nos íamos nos preparando já há alguns anos para isso, né, e esse era o objetivo da Daxer, ou é ainda o objetivo da Daxer, apesar da crise, né? Então, nós tivemos menos dificuldade de nos adaptar, né? Eu posso dizer que eu estou satisfeito da forma como nós estamos conseguindo trabalhar agora. Bom, da minha parte, a apresentação breve é isso, né? Demorei 3 minutos, tá bom? E caso alguém tenha uma pergunta, eu vou ficar feliz em responder. Obrigado, Guilherme. Ótimo, obrigado, João. A gente já teve algumas perguntas aqui no chat, também no Q&A. Pessoal, eu vou só pedir para as perguntas que vocês quiserem mandar, vocês concentrarem no Q&A, tá? Porque fica mais fácil da gente fazer o controle e a seleção das perguntas que vão ser respondidas. Então, obrigado, João. Agora eu vou passar a palavra para o outro João, o João Guilherme da Audi, para contar um pouquinho da experiência dele com a transformação digital na logística de vocês. João, é com você. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos. Eu vou iniciar colocando a apresentação. Preparei para vocês aqui a respeito um pouco do que a gente faz da logística na Audi do Brasil. Quem não conhece, né? Vocês já conseguem visualizar? Ok. Sim. Bom, eu venho do setor de informática, né? Minha formação é a parte de informática. Eu estou no setor de logística e importação há 10 anos exatos agora. Então, eu já vim, né, com bastante conhecimento dessa parte de integração logística. A Audi, em si, ela tem alguns setores de logística bem segmentados. Um deles é a distribuição de peças, que a gente faz através da cidade de Jundiaí. A gente tem um warehouse em Jundiaí, onde recebemos toda a parte de peça de reposição, né, para o setor, para todos os concessionários. A gente tem uma planta produtiva em São José dos Pinhais, então também a parte de logística para produção de veículos se concentra em São José dos Pinhais, que é feita junto com a Volkswagen do Brasil, uma planta compartilhada, né? Tem toda a linha de produção Volkswagen e uma parte que é a linha de produção Audi. Tá? Os veículos importados também chegam através do Porto de Paranaguá e ficam armazenados em São José dos Pinhais. Essa parte da logística de veículos importados aí também fica sobre a minha gestão, toda a parte de importação e distribuição de veículo pronto.
Temos um escritório em São Paulo e um centro de tecnologia e treinamento também em São Paulo. Então, estamos sediados basicamente em São Paulo, com todo o escritório em São Paulo, e essas duas pontas de logística, Jundiaí e São José dos Pinhais, que cuida de veículos. Então, toda a parte de importação da Audi se concentra em 3 localidades, vamos dizer. Os aeroportos de Guarulhos ou Viracopos, o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá. Okay? Dessas localidades, a gente distribui peças e veículos para toda a nossa rede de concessionário, hoje 47 concessionários. Apesar né, do segmento automotivo, quem acompanha um pouco das notícias, tem agora um volume muito grande de venda direta, né, o chamado faturamento direto ao cliente final, a gente ainda é, por força de lei, obrigado a fazer toda e qualquer intermediação de venda através de concessionário. Então, eu ainda não tenho nenhum tipo de logística de entrega de veículo ou de peça que possa ser feita diretamente ao cliente final. A Audi ou toda e qualquer montadora que opere no Brasil faz a sua importação das mais diversas formas, alguma através de trading, companies em Vitória, né, outras mais diversas localidades, mas ainda é obrigada a fazer toda a distribuição de carro e de peça através do concessionário, mesmo quando a gente tem um faturamento direto. Tá? Falando um pouco da digitalização, vou deixar um pouco aqui na distribuição. Bom, o setor automotivo, acho que foi um dos primeiros a serem convocados em 2008 para implementação da nota fiscal eletrônica. Né? São 12 anos atrás, mas eu me recordo claramente que o setor automotivo foi um dos primeiros a fazerem isso. E nessa época eu era parte da equipe de informática, né? Da equipe de tecnologia. Isso já trouxe um pouco de vanguarda ao setor automotivo, justamente por começarmos a eliminar o papel principal da operação, né, que seria o faturamento, a nota fiscal, as 5 vias de notas, e começarmos a integrar a equipe de nota fiscal eletrônica. Eu me lembro claramente que no início dessa operação de nota fiscal eletrônica, muitos departamentos ainda insistiam em levar a nota fiscal de papel até o local onde ia sair a mercadoria. Hoje, acho que isso é passado para todo mundo que está aqui, isso não existe mais. A gente tem toda essa parte integrada de faturamento e a emissão da nota fiscal eletrônica. Apesar nos postos fiscais, o colega João da Dacha deve saber bem, ainda deve ter muito carimbo rolando por aí nesse país inteiro. Né? Mas, passado essa fase, as integrações sistêmicas internas dentro de multinacionais, como é a Audi, né? Elas são bem presentes, elas são muito fortes. Por que eu digo interno? Né? Faturamento, processo de faturamento, processo de criação de master data, né, de gestão de estoque, de WMS do nosso estoque de peças e Jundiaí, as alocações, tudo isso já é muito integrado. A gente tem algumas dificuldades com relação à velocidade, né? As velocidades de implementação em grandes multinacionais nem sempre são tão rápidas como os colegas de empresas menores conseguem fazer. A gente sofre um pouco mais devido a toda a questão de restrição de grupos, né, da matriz, ter que seguir uma série de determinações. Mas a gente consegue ser bem integrado internamente. A gente consegue determinar hoje, claramente, onde um processo termina, um processo, né, começa. Isso, na minha visão, é muito importante dentro, quando você vai construir, né, análise de processos, como o Vinícius bem falou que a Draghi já fez. Mas determinar onde começa a minha responsabilidade, onde termina, é muito importante para a gente, para que não tenha, no momento de passar esse bastão adiante, né, a queda do bastão, e a gente chama aqui internamente do processo ficar no limbo, né? Não entreguei para ninguém, ninguém pegou. Então, isso interno, como eu já disse, é muito forte. Mas nós temos uma dificuldade grande ainda dessa integração com os parceiros logísticos, né? Ou com qualquer parceiro, não só logístico, não. Tá? Levar informação para fora da empresa e trazer informação de fora para o nosso sistema integrado ainda é muito difícil, ainda é muito custoso. As nossas integrações com concessionários, via websites, via plataformas internas, ok, elas funcionam. Mas quando a gente precisa interagir com parceiros, essa dificuldade de troca de informação é grande. Primeiro porque no setor automotivo, ou na maioria das grandes multinacionais, a gente depende de processos de concorrência frequente em que eu não posso assegurar que eu vou ter o mesmo parceiro logístico de hoje daqui 2 ou 3 anos. E essa troca de parceiros me traz sempre complicações
para a integração. A gente não tem hoje nenhuma layout pré-definido que qualquer parceiro possa atender de antemão quando eu troco um parceiro para continuar fazendo esse fluxo de informação. Então, hoje ainda muito disso é feito via ou planilha ou integrando rapidamente algum layout XML para que o parceiro consiga prover informação para a gente com velocidade. Eu diria que esse é um dos pontos fracos hoje antes da integração logística de grandes empresas com os parceiros logísticos que dependem de troca frequente. Levando adiante, um dos nossos projetos mais recentes de digitalização é o que a gente chama da entrega digital de veículos. Tá? É um aplicativo para smartphone desenvolvido por um dos nossos parceiros logísticos, no caso a Tranzero e a SADA, que é a nossa empresa logística responsável por entrega de veículos, entrega de peças e outros tipos de entrega, nós temos outros parceiros, mas que a grande dificuldade desse quesito em si é o apontamento da entrega do carro e se há alguma avaria ou não nesse momento. Pode parecer incrível, mas dar a baixa da entrega de um carro, receber o documento, né, literalmente em papel de volta, é uma dificuldade do setor, principalmente para entregas distantes, como Manaus, Recife. Esses documentos levam, às vezes, 30, 40 dias para retornar para a mão do transportador, porque o motorista traz isso com ele dentro do caminhão e nem sempre ele retorna para a base de imediato, ele começa uma nova entrega no caminho. Isso gerava um descompasso muito grande nos finais de ano, em que as auditorias externas querem validar aquilo que realmente você entregou de veículo, para que você não tenha essa receita, né, excluída do balanço. Então, isso era feito de maneira, em uma média geral ao longo do país. E essa média pode não ser a transcrição da verdade. Então, a gente começou a debater isso com o transportador, que ofereceu essa solução. Eles criaram a solução, eles implementaram um projeto piloto, então agora nós estamos na evolução da implementação disso para o restante da rede de concessionário, que é um aplicativo muito simples, que qualquer recebedor de mercadoria no concessionário vai poder instalar, ele é habilitado no próprio celular dele, então ele faz o aceite do recebimento da mercadoria via esse aplicativo, tá? Com ou sem avaria no veículo. Se ele detectar qualquer tipo de avaria, ele já faz toda a parte fotográfica e demarcação dos locais avariados e transmite isso online para a seguradora também. A seguradora tem um ok em que ela passa a aceitar, ao invés do documento físico de ressalva de item avariado, ela aceita esse documento eletrônico como um comprovante de avaria e passa, então, a fazer o trâmite de ressarcimento do concessionário via esse documento eletrônico. Para nós, é uma agilidade muito grande, visto que eu tenho o apontamento imediato da entrega do veículo, o que eu posso apresentar para a auditoria logo no começo do ano, dizendo que realmente um determinado carro foi entregue e determinado carro ainda está em trânsito e não foi entregue. Tá? Essa aqui é a parte mais recente que a gente tem da digitalização. A gente já passou pela fase de toda a integração de importação, como o Vinícius bem mencionou, a gente já tem todos os softwares integrados de importação, eles têm visibilidade aos nossos parceiros comerciais, no caso os concessionários. A gente tem toda a parte de pedido de produção também já integrado com visibilidade ao parceiro comercial, toda a parte de pedido de peças também integrado juntamente com a priorização, como o Vinícius falou, né? Temos pedidos mais urgentes, pedidos menos urgentes. Para nós, no veículo, ao contrário, a visão dele, né? Um pedido de estoque para nós é menos urgente do que um pedido realmente que a gente chama de carro parado, por qualquer motivo que seja, esse pedido ganha uma prioridade na frente dos outros. E a gente, então, se ao término desse projeto piloto de entrega de veículos isso for muito bem sucedido, como já está sendo, a gente pretende daí, então, com o colega da logística de peças, ele vai começar a discutir com os parceiros deles a implementação disso também na área da logística de peças, visto que a gente não faz simplesmente logística com quem já tem muito bem esse tipo de entrega, que seria as empresas de courier no mercado nacional. A gente trabalha com uma gama maior de transportadoras, então
um aplicativo que possa ser facilmente instalado em qualquer celular Android, para a gente vai muito melhor do que uma aplicação muito específica e muito determinada de somente um provedor logístico. Bom, essa é a visão da Audi sobre logística. Espero ter contribuído um pouco com os colegas. Eu fico aberto a qualquer dúvidas ou qualquer um que tiver perguntas, a gente vai estar aqui à disposição para responder. Obrigado a todos. Ótimo, obrigado, João. Obrigado a todos. Então, agora, antes da gente ir para as perguntas dos participantes, só para a gente encerrar a parte de apresentações, tudo isso, eu quero que vocês comentem brevemente quais foram os principais impactos da Covid-19 na área de logística das empresas de vocês. Então, trabalho remoto, mudança no formato de trabalho agora que todo mundo teve que passar. Quais foram os pontos positivos e negativos dos processos de vocês que vocês perceberam? E também se vocês já estão se preparando para adaptações permanentes aos processos de vocês após o fim da pandemia. Então, Vinícius, se você puder começar comentando um pouquinho do impacto da Covid-19. Claro. Bom, eu vou começar falando um pouco do aspecto positivo, se é que é possível encontrarmos aspectos positivos na situação que estamos vivendo atualmente. Mas em razão da pandemia, a Dräger ela compreendeu o seu papel, a sua obrigação social, em fornecer o maior número possível de ventiladores e monitores no menor prazo possível. A rápida resposta que permitiu a expansão da capacidade produtiva na Dräger na Alemanha, na nossa matriz, o aumento da capacidade produtiva em poucas semanas, ela só foi possível graças a investimentos realizados há alguns anos atrás na digitalização da logística de produção da nossa fábrica na tecnologias de equipamentos médico-hospitalares. O investimento em tecnologia e digitalização da nossa planta produtiva nos deu flexibilidade, a flexibilidade necessária para reagir rapidamente. Então, aumentando em 100% a produção de ventiladores e monitores, a fim de atender ao aumento do volume de pedidos. E essa flexibilidade que nos permitiu a resposta, a reação rápida, de novo, ela só foi possível porque a fábrica, a planta fabril da Dräger na Alemanha, as células de produção, elas são totalmente flexíveis. O que isso quer dizer? Nós podemos hoje estar produzindo equipamentos de anestesia, por exemplo, e de uma forma muito rápida, aquela mesma célula, aquela mesma planta, ela consegue rapidamente ser alterada e passar a produzir equipamentos de ventilação ou monitores. Então, foi justamente isso que nos permitiu esta rápida resposta e, naturalmente, responder ao aumento da demanda por ventiladores propriamente. Já o lado negativo, a crise gerada pela pandemia nos mostrou, assim como os meus colegas, o João, comentaram, a crise mostrou a necessidade de solução que nos permitam mobilidade, acesso às informações com a mesma qualidade encontrada quando nós estamos trabalhando em nossos escritórios. Essa crise forçou as empresas a encontrarem rapidamente soluções que permitam aos seus colaboradores o acesso às ferramentas de trabalho, sistemas e principalmente informações de forma que garanta a qualidade do trabalho, né? A manutenção de performance, ou seja, mesmo com um acesso remoto, que a gente consiga continuar entregando o resultado. E na Dräger não foi diferente. Num curtíssimo espaço de tempo, nos vimos com a necessidade de implantarmos o home office para pelo menos 90% dos nossos colaboradores. Mantivemos trabalhando de forma presencial apenas os colaboradores em posições em que não há possibilidade de trabalho remoto, em que não há a possibilidade de home office. Sendo assim, Guilherme, respondendo a sua pergunta diretamente, a gente percebeu a necessidade de avançar
algo que a gente ainda não começou, mas a gente já identificou a necessidade de avançar num projeto de implementação de uma solução de cloud computing, né? No intuito de armazenamento de dados em um servidor remoto com segurança e que permita acesso com qualidade e de forma ágil. Ok? Ótimo, obrigado, Vinícius. Então agora, João, se você puder dar a visão do prestador de serviço de logística do impacto da Covid-19, por favor. Você está mudo, João. Desculpa, agora sim. Agora sim. Bom, como mencionei no início, né, e como o Vinícius mencionou também, nós tivemos que nos adaptar ao home office em praticamente 24 horas, né, a decisão foi tomada rápida, né. A DAX, seja, como logística é considerado, né, ou na verdade é um setor essencial, né, para a pandemia, a DAX, a gestão da DAX, né, o CEO da DAX especialmente, através das cartas, trouxe à tona esse sentimento, né, da nossa importância estratégica em relação a manter o mundo abastecido, por exemplo, né, da moda de máscaras ou de ventiladores, mas não só, também de comida, de água e tudo mais, né, dos suprimentos básicos, né? Então isso já manteve acesa um pouco a vontade de superar a dificuldade, né? Nós estávamos bem, não vou dizer pessimista, né, mas realistas, né, com relação à crise, né? Nós esperávamos que home office, nós nunca trabalhamos em home office, assim, a Daxer não tinha política de trabalhar em home office, né? Então foi uma adaptação meio forçada e um tiro no escuro, né? Eu estava preparado até para o pior, né? Para começar a chover reclamação de cliente que não está sendo atendido, que não tem telefone, que a criança está chorando, que, né, tem que arrumar casa, tem que fazer comida. Mas pelo contrário, né? O pessoal se disciplinou bem, né? Um ponto que era negativo acabou rapidamente ficando positivo, né? Porque nós percebemos que, exceto, lógico, né, o pessoal que dirige caminhão, o pessoal de armazém, não tem jeito, né? Aí tem contato com a carga, não tem jeito. E a gente tomou as medidas, né, de segurança, né, para que evitasse, né, o tipo de contágio, né? Até agora conseguimos evitar, teve uma coisinha ou outra só, mas muito leve, né? E com tanto de infectado que tem no Brasil, nós nos consideramos com sorte, né? Mas o ponto mais importante, né, que eu aprendi, que nós aprendemos, né, eu acho que os clientes também, né, os nossos clientes, né, estão aprendendo também, eles estão deixando de ver logística só como um fator de custo, né, X% do custo tem que ser logística, 2%, 5%, 7%, 10%, não sei, né, e estão vendo como um agregador de valor, né, porque antes da pandemia, você tinha uma urgência com uma carga aérea, fazia assim, tinha opções, lógico, com diferentes custos à vontade. Hoje a questão é falta de opção, né? E isso é que a gente pode entrar com a inteligência até estamos entrando com a inteligência, né, para poder ajudar o pessoal a conseguir suprir, né, a necessidade do cliente deles, os nossos clientes, suprir as necessidades dos seus clientes, da melhor maneira possível, com custo aceitável, né? O custo aceitável é uma coisa que mudou um pouco de patamar também agora, porque quem tem um pouco de urgência agora sabe como estão os preços, né? E a gente briga também para lutar, porque nós, como freight forwarder, nós somos um representante do cliente, né? Perante as companhias aéreas, companhias marítimas, né? Então, resumindo, né, se o frete custa $1 o quilo ou $25 o quilo, a gente ganha a mesma coisa, né? Então, o nosso objetivo é sempre atender o cliente e resolver, né? E depois desses 3 meses, 100 dias, vamos chamar assim, de home office, né, 100% praticamente, exceto, né, um rodízio no aeroporto, nos portos, eu realmente estou pensando em fazer isso uma política para a empresa, porque falta contato com o cliente, a gente sente falta contato com as pessoas, nós sentimos falta, né, falta contato com os fornecedores. Para nós, né, como freight forwarder, estar perto do cliente, do fornecedor, perdão, é tão importante quanto estar perto do cliente, né? Nós trabalhamos com parcerias e isso faz falta. Agora, por outro lado, né, resumindo assim,
nós não temos mais aquele tempo de escritório. Vai no escritório, volta no escritório, pega o carro, vai fazer visita, volta a fazer visita, vai para outro lugar. Então, assim, o tempo de locomoção fez nós ganharmos de tempo sentado trabalhando um terço do dia, praticamente, né? Então, isso uma coisa me compensou outra. É lógico que os volumes caíram, né, em absoluto, né? É lógico que as empresas tiveram gargalos, nós também tivemos, né? Mas, assim, eu costumo tentar sempre levar o lado positivo das coisas, né? Então, me surpreendeu muito positivamente, né? Hoje não temos previsão, né, de quando vamos voltar, né? Porque essa é uma empresa alemã, acho que o João e o Vinícius devem ter essa orientação também. O mais importante é a segurança dos funcionários, né? É a saúde, né? E é o bem-estar, né? Então, essa flexibilidade, eu acho que temos sorte por ser de logística, porque eu não tenho uma linha de produção que eu tenho que botar alguém lá para trabalhar, ou para olhar, ou para configurar, ou não, né? É muito mais organização e inteligência. Então, nós conseguimos sair, e como disse, né, apesar de a Daxer não ser ainda no Brasil 100% digitalizada, né, eu não posso ter essa pretensão, né, nem falar isso, eu acho que a cabeça, né, da Daxer, a filosofia da Daxer de sempre trabalhar com TI, já está meio no DNA o IT, né, há muitos anos, não teve essa barreira, né. Por exemplo, nós temos funcionários que não tem uma internet em casa que não seja o acesso no celular, né. Então a Daxer tive que abrir uma petição para poder o pessoal levar o computador físico da Daxer para casa, né, porque nem todos têm notebook. Então isso, a primeira vez que eu pedi isso para o board, eles falaram, mas por quê? O cara não tem computador em casa? Eu falei, não. Como é que faz, né? Então, assim, então nós aprendemos bastante, né? Ou seja, eu mesmo aprendi que eu era uma pessoa 100% a favor da pessoa ficar no escritório, né? O tempo inteiro, né? Fazendo trabalho. Eu acho que esse paradigma foi quebrado na minha cabeça, com certeza. Ótimo. Obrigado, João. E agora eu vou passar a palavra para o outro João, da Audi, para comentar um pouquinho, bem breve, da experiência de vocês por conta da Covid-19. Bom, a gente também foi pego, né, de surpresa, como todo mundo, diria, com a imensidão, né, que se tomou a Covid-19. Mas a gente já vinha de lição, acho que para quem está aqui na Grande São Paulo, dos colegas, pode se recordar muito bem o que a gente passou com a greve dos caminhoneiros, né? Que a gente teve uma dificuldade muito grande de locomoção e tudo mais. São Paulo já é um lugar, né, super fácil de se locomover, como todo mundo conhece, um lugar tranquilo, né? A gente consegue ir e vir sem problema nenhum ao longo do dia. Então, desde sempre eu questionava, e toda a minha equipe, sabe, falando a respeito do, né, por que a gente não tem, né, um home office, um período de home office que a gente deveria estar preparado, até porque eu não acreditava na necessidade do trabalho no escritório, visto que no meu escritório não tem porto. Se eu faço desembaraço aduaneiro, então meu funcionário de desembaraço vai ter que ficar o tempo inteiro no Porto de Santos, o outro o tempo inteiro em Guarulhos, né? Eu já não concordava muito bem com essas ideias de que a gente tinha que estar sempre fixo dentro de uma posição dentro do escritório. Então a gente vinha sempre questionando isso e se preparando. O que a gente, né, pode fazer para ir aliviando o dia a dia se a gente tem necessidade, em algum período, de não estar trabalhando no escritório. Como a gente costuma sempre dizer, ou eu falo sempre com meus colegas, quem planeja não sofre, ou sofre menos. E isso vinha já no nosso DNA, essa preparação para um evento de home office, mas tido isso como um benefício, né? Um benefício ao colaborador. Hoje eu não vejo mais o home office como benefício, eu vejo que as empresas vão tratar o home office como parte do seu business contingency plan, ou parte do seu plano de emergência, porque na hora do Covid, o que virou o home office foi uma emergência, foi uma solução. Como a gente já vinha preparado, acho que foi rápido para a equipe de importação da Audi e outros times também, de ficar em casa pronto para trabalhar, né? A gente teve que, algumas pessoas que não tinham os determinados acessos, né, de rede e sistema, isso foi providenciado e a gente continuou. Mas eu volto a dizer, a lição que levou a gente a se preparar para isso foi a greve dos caminhoneiros em São Paulo. Quando começou a ter escassez de combustível, alguns dos meus colaboradores começaram a questionar, como que eu vou trabalhar? Eu consigo aqui pegar um metrô, um trem, mas tem outro que está muito distante, falou, olha, eu não consigo, parte do meu trajeto é feito de automóvel e eu não estou conseguindo me locomover. Aquilo nos chamou a atenção.
Quando veio o Covid-19 mesmo para valer, o setor automotivo também foi impactado fortemente pelo volume, né? Obviamente, todos os concessionários foram fechados e os nossos volumes em determinados períodos foram a zero. A zero. Nós não tínhamos entrega de veículo. Nós continuávamos a ter importação, porque os portos, felizmente, não pararam no Brasil, nós não tivemos problemas no setor portuário nem no setor de aeroportos, exceto, como o João mencionou, uma queda gigante na disponibilidade de voos e um aumento exponencial no custo de frete, o que leva a rever a logística, mais uma vez, como um fator de inteligência, literalmente, porque não é possível continuar a logística de fretes aéreos quando o frete subiu de preço 6 vezes, simplesmente. Não é possível que você consiga repassar isso para o cliente. O cliente, nesse momento, não está sensível ao aumento de preço. Já vem um aumento do dólar, e você tentar repassar esse tipo de custo, você vai ser tido como literalmente um maluco. Não tem, ninguém vai absorver isso daí na cadeia. Então, isso tudo levou com que a logística fosse novamente, né, repensada em como a gente pode otimizar de novo essas cadeias, como a gente pode criar lotes para fazer entrega. Nenhum caminhoneiro quer sair com uma carreta de carro para entregar 2 carros. Nenhum caminhoneiro de entrega de qualquer tipo de encomenda quer sair para entregar 2 caixas. Isso não vai existir. Tivemos que repensar, e esse foi o grande impacto da logística. E continuaremos a ter esse impacto, eu acredito, pelo menos nos próximos 1 ou 2 anos no setor automotivo, que é a grande queda do volume de venda de veículos. Essas quedas de volume no setor automotivo são muito complicadas de administrar, geram impactos muito grandes na cadeia e na logística, principalmente, porque se você não repensar essa estrutura, todo e qualquer provedor logístico vai vir bater a porta pedindo um aumento de custo. Então, a gente, nesse momento, está trabalhando, de novo, recomposição de lotes, recomposição da malha de entrega, para tentar otimizar, apesar da perda de algum KPI ou de algum transit time, manter esses custos de maneira administrável dentro da empresa. Ótimo, obrigado, João. Então, agora a gente vai passar para as perguntas dos participantes. A gente teve várias perguntas, tanto no chat quanto no Q&A, para todo mundo. Mas antes, eu vou lançar aqui a pesquisa de satisfação para todos vocês. Enquanto a gente vai respondendo as perguntas de vocês, eu vou pedir para vocês irem respondendo a pesquisa. São 3 perguntinhas bem rápidas, bem diretas, para vocês responderem, enquanto a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Então, eu vou pegando uma para cada palestrante, a gente vai tentar abordar todas. Se não der para abordar todas as perguntas, depois eu vou alinhar com os palestrantes como que a gente vai fazer para dar uma resposta para vocês, nem que seja por e-mail, ou a gente faz um resuminho e manda para todo mundo, mas a gente vai tentar responder de todo mundo. Então, primeiro, para você, Vinícius, quanto ao WMS, como são administrados os itens em no ou slow moving, então os obsoletos, se existem, e como é a interação desse sistema com vendas? De que maneiras vocês lidam com as evoluções de clientes utilizando esse sistema? Perfeito, boa pergunta. Bom, sim, hoje a Dräger tem mais de 7.000 SKUs e naturalmente nós temos sim alguns itens que são classificados como slow movers ou non-movers, né? No WMS, que o WMS na verdade é um módulo dentro do nosso próprio ERP, tá? Então a gente parametrizou o WMS basicamente com 2 critérios. O primeiro deles, quantas vezes aquele item ele se movimentou dentro do ano. Então tem um escalonamento e dependendo de quantas vezes o item ele se movimentou, por exemplo, se ele tem frequência de saída todos os meses, ele é classificado como um item A, né? Ou se ele há mais de 12 meses ele já não tem saída, automaticamente ele é classificado como um non-mover. E isso está parametrizado no nosso sistema WMS. E adicionalmente a esse primeiro critério que eu comentei, o segundo deles, que é um que eu acho que todos na logística também são intensamente cobrados, é o DIH, né? A cobertura de estoque, que também tem um critério, ou seja,
se o item ele possui menos de 3 meses de stock coverage, a gente ainda o considera um item ok, adequado. Entre 3 e 6 meses, a gente já passa a considerá-lo como um possível slow mover, então já cria um alerta ao sistema, e a partir de 6 meses, ele já é considerado um estoque slow mover, que a gente precisa de alguma forma, então, tratar ele junto à equipe de planejamento. Então, respondendo a pergunta diretamente, nós temos esses 2 critérios considerados e parametrizados no sistema. O primeiro, o giro, a quantidade de giro do SKU ao longo dos últimos 12 meses, e o segundo, o DIH, o Stock Coverage. E com relação à integração com a equipe de vendas, o sistema nos permite a extração de um relatório que hoje nós extraímos mensalmente, sempre no início do mês. São itens, principalmente para os itens que nós controlamos validade. A partir do momento que o item ele tem um período menor do que 6 meses para vencer, ele passa a ser considerado o que nós chamamos de VEC, e ele é segregado, inclusive, no nosso estoque. VEC é um nome pouco criativo, vem de venda condicionada, ou seja, a gente tende a não faturar, a não entregar aos nossos clientes itens com validade inferior a 6 meses, a não ser que o próprio cliente esteja ciente de que nós estamos faturando um item com vencimento inferior a 6 meses, e daí vem o nome venda condicionada, porque a venda está condicionada, ele está nos autorizando a faturar, e esse relatório ele é divulgado mensalmente para a nossa equipe, para a nossa força de vendas. Ótimo. Obrigado, Vinícius. Então, agora uma pergunta para o João, da Daxer. Qual o maior desafio que a Daxer enxerga na integração da comunicação dos funcionários do dia a dia com a Receita Federal, companhias aéreas, marítimas e a tecnologia? Você está no mudo, João. Preciso acostumar a tirar do mudo. Bom, desafio. O que eu posso dizer? A comunicação hoje ela é bem, né? É lógico que tem o Syscomex, que é integrado com o nosso sistema e tudo mais, tá? Da parte de sistema não temos muito problema, né? Com a Receita Federal, né? A integração funciona tranquilamente, né? Com os funcionários, né? Eu não entendi muito bem a pergunta. Com os funcionários se integram, acho que é uma questão de acesso pessoal, né? Porque na Receita Federal, como o João mencionou, ainda tem bastante carimbo, né? Então, assim, a gente não consegue fazer tudo 100% eletrônico, obviamente, né? A confecção da DI, né? E a conferência da DI, sim, com certeza, mas não a conferência da carga, né? Não pesar a carga, esse tipo de coisa, né? E se dá algum problema, algum canal, né? Alguma divergência, aí eletronicamente, assim, a gente faz a petição eletrônica, mas tem que entrar em contato pessoal com o superintendente da Receita ou com o chefe da Receita do determinado posto, né? Do ponto de vista das companhias aéreas é um pouco mais fácil, né? Porque eles na verdade, também forçam a digitalização. Algumas companhias aéreas hoje, para vocês terem uma base, eles nos cobram para fazer booking manual, ou seja, ligar lá, eu quero uma reserva para X quilos. Cobra, né? Se você fizer na plataforma de graça, vamos dizer assim, né? Então, de graça para eles, né? Não para nós. Mas tem isso também. Em companhia marítima também temos integração também com o Intra, né? Então é um sistema que já confirma booking, já volta com draft de BL, esse tipo de coisa, né? O maior desafio, né, é chegar num ponto em que a gente elimine não trabalho manual, né, nesse tipo de integração, que isso está praticamente eliminado, que elimine erros, né? Porque a correção de erros ainda é muito manual, né? Não tem os alertas ainda não são tão profundos assim, como por exemplo o que o Vinícius mencionou agora da mercadoria do VEC, né? Do tal do VEC, né? E é muito mais rápido também, né? Todo dia tem alguma coisa para corrigir, né? Então é um fluxo muito rápido. Acho que o desafio é mais esse, né? O pessoal, essa ideia, falar a mesma língua e trabalhar paralelamente a parte, né, da digitalização com a parte manual, que eu chamo manual, nós falando, pessoas falando, né, que ainda existe, e não sei se vai deixar de existir tão cedo, né? Mas esse é o desafio, né?
são pessoas, né? Então, cada pessoa entende uma coisa de um jeito diferente, né? Por mais que a gente ache que está tendo o mesmo entendimento, né? Então, esse é o maior problema, na minha opinião. Ótimo, obrigado, João. Então, agora uma pergunta para o João da Audi. Na visão da Audi, qual será o novo perfil de fornecedor na cadeia logística internacional aduaneira e quais serão os principais requisitos que atenderão a essas novas expectativas? Essa pergunta é do colega Fernando, né? Fernando Marques, e aqui pelo Q&A também. Isso. Eu acho que as principais exigências hoje serão, com certeza, essa conciliação entre velocidade e custo. A gente vai enfrentar aí tem gente que fala até 3 anos de dificuldades de retomada do setor automotivo. Então, esse requisito vai ser fundamental, ter parceiros que consigam conciliar custo com a manutenção dos KPIs já fornecidos atualmente. Um segundo ponto, eu acho que aí vale para sempre, não só para esse período, é a integração entre os parceiros logísticos, né? Eu vejo ainda muita dependência quando nós fazemos contratação de parceiros, em que ele fale muito conosco e fale pouco entre eles. Tá? O que eu quero dizer? Muita pergunta para mim, pouca pergunta para o parceiro que está ao lado dele. Acho que os parceiros logísticos vão passar a se atentar para isso, né? Ora, nós somos o seu parceiro de desembaraço aduaneiro. Quem é o seu parceiro de carga que eu já vou interagir diretamente com ele? Quem é o seu parceiro de logística internacional, companhia aérea, que eu já quero, né, interagir direto com ele? Não quero ficar dependendo tanto da instrução sua, né? Isso é um diferencial grande, ao meu ponto de vista, quando se trata de parceria logística. Beleza, ótimo, João. Agora, Vinícius, no aspecto de melhoria com despacho aduaneiro através do Material Master Data, essa integração é feita diretamente via PCP e fiscal ou alguma maneira específica que facilite essa comunicação? Na verdade, não é feita diretamente através de PCP. O meu PCP interage muito com a matriz, né, na colocação dos pedidos diretamente na matriz. Assim que os pedidos eles estão prontos ou na iminência de ficarem prontos, o meu time de importação ele consolida vários pedidos em um único embarque, justamente visando aí uma tentativa de redução de custos, de diluição de custos fixos do processo de importação. E aí a disponibilidade das documentações, dos documentos de embarque, que são encaminhados aos nossos parceiros de despacho. E qual que é a intenção em que os nossos parceiros de despacho eles tenham acesso ao Material Master Data? É justamente porque antes da revisão desse processo, o meu time de importação ele tinha uma demanda, uma carga de trabalho manual imensa na elaboração de algumas planilhas de Excel que pudessem prover as informações necessárias para os despachantes elaborarem as documentações, documentação Anvisa ou mesmo documentação para o processo de despacho aduaneiro. O Material Master Data ele permite acesso no próprio ERP da Dräger, mas num módulo específico, que é o módulo específico de produto. Ele disponibiliza todas as informações necessárias para que o despachante ele tenha muito mais autonomia em acessar e, por exemplo, buscar uma informação do número do registro daquele item na Anvisa. E não dependendo tanto de uma troca ou do envio de um e-mail de alguém da minha equipe de importação para que ele pudesse obter as informações necessárias e iniciar um processo de despacho aduaneiro. Então, a intenção é justamente evitar tanta comunicação, tanta troca de e-mail e, com isso, reduzir o processo, reduzir o tempo do processo. Beleza, obrigado, Vinícius. Agora para o João da Daxer, no que tange ao Covid-19, dentro das necessidades globais envolvendo a logística integrada, quais são as alternativas da Daxer frente aos clientes que operam com modal aéreo em relação ao aumento abusivo nos fretes internacionais? Olha,
na nossa opinião, né, a questão dos fretes internacionais aéreos, eles pode até, né, não está muito certo isso ainda, mas pode até piorar um pouco a questão da capacidade, né, e assim os preços também. Os preços deram uma acalmada, né, de uns tempos para cá, de 3 semanas para cá, né, mas com essa segunda onda aí já começou a especulação, aliás, com a especulação de uma segunda onda de infecção, já começou uma segunda onda de especulação de preço, vamos chamar assim, né? A alternativa que nós temos oferecido, né, depende muito também da necessidade do cliente, porque a necessidade de um frete aéreo, ninguém gosta de fazer frete aéreo, eu imagino, né? Eu acho que é uma questão mais de necessidade mesmo, né? Nós estamos trabalhando um pouco mais com marítimo, mas não marítimo com container cheio. A gente chama de LCL, né, que é Less Than Container Loaded, ou seja, você não precisa ter uma carga de 25 toneladas, 20 toneladas ou 18 toneladas para você movimentar o container, né? Você cobrar por metro cúbico. E isso está de acordo também com a nossa estratégia, que nós chamamos de haulage, né, que é a distribuição de carga fracionada, né? Então, assim, o LCL, dependendo, como o João falou, né, tudo que é planejado, né, você tem menos dificuldade. Então, assim, na medida que as empresas se adaptaram a esse planejamento, né, de muitas vezes o frete aéreo inviabilizar, né, a venda para um cliente por causa do custo, o marítimo, o DLCL tem tido, né, mais sucesso e a gente consegue fazer, obviamente, o transitar é igual ao do marítimo, né, mas com programação consegue ter um custo talvez 10 vezes menor, né, do que um frete aéreo, dependendo da mercadoria, dependendo se é perigoso, se é volumoso, né, tem vários detalhes que tem que ver, né. Mas essa é a alternativa que está tendo. E mais que isso, né, a Dax, nós acreditamos em verticalização da cadeia logística, né? Aqui no Brasil nós fazemos todos os serviços, né, justamente para evitar esse interface, né, que por exemplo, o Vinícius falou, ou que o mesmo João falou, o nosso objetivo é atender o cliente em todos os aspectos para ter um stakeholder para logística, né? Ou seja, para ele poder falar com uma pessoa só e assim quem cuida dessas interfaces internas somos nós, inclusive interfaces com os transportadores, né? Somos nós, e o cliente teria o contato apenas com uma parte, né? Essa é a nossa estratégia e isso tem, né, dado resultado na parte fracionada de marítimo, tanto que apesar da crise nós crescemos quase aliás 50% praticamente na parte de transporte fracionado marítimo, né? Porque é uma alternativa com custo mais interessante do que o aéreo e pode ser mais ágil porque você não precisa esperar completar um container. Pode ser uma carga de meio pallet, um quarto de pallet e uma caixa, né? Então, a gente vê uma tendência nesse sentido. Ótimo, obrigado, João. Agora, para o outro João da Audi, em sua visão, quais serão os desafios da logística nos próximos anos? A gente falou um pouco sobre isso, sobre esses desafios agora há pouco na primeira pergunta, mas eu vi que o colega também que fez essa pergunta, se não me engano é o Ariel, também perguntou a respeito de ações, né? Eu gostaria de falar um pouco também sobre isso. Os desafios, só para recapitular, eu acho que é manter os nossos transit times e os custos de maneiras administráveis, principalmente os custos. Mas sobre essa parte de ações, eu acho que o principal que a gente sempre tenta, né, que a gente faz aqui dentro de casa, quando a gente vai revisitar um processo, eu acho que é uma dica relevante, olhar se você necessita realmente fazer essa atividade que você faz dentro de um processo. Tem um ditado que diz que nada pior do que melhorar um processo que não precisa ser feito. Então, quando a gente teve aqui grandes resultados positivos em logísticas, foram deixar de fazer coisa que não precisava mais ser feita. Volta e meia vocês se encontram e se perguntam por que eu ainda faço isso dentro da cadeia, por que eu ainda emito esse relatório, por que eu preencho essa planilha, por que o meu transportador ainda continua fazendo dessa forma. Então, o primeiro ponto que a gente faz, eu gostaria até, por isso que eu gostaria de mencionar o Ariel, olhe para o seu processo e veja se você pode deixar de fazer alguma coisa que não está agregando valor nenhum no teu processo, ou, aliás, pode estar agregando custo. Então, e isso vem de encontro ao desafio dos próximos anos, manter seu custo administrável. Se você não conseguir manter seu custo administrável, você vai ter problema, você vai ter que onerar seu preço e vai ser muito difícil repassar isso. E aí você vai ter que enfrentar reuniões justificando por que você está aumentando o custo, por que isso está acontecendo. Então, começar desde já a olhar para essa parte vai ser importante.
Ótimo, obrigado, João. Então agora, Vinícius, a última para você. Se você tivesse que escolher a ação tomada pela Dräger que mais surtiu efeito positivo no processo de logística, qual seria? É uma pergunta difícil de responder. Bom, acho que eu já falei um pouquinho aqui do Material Master Data. Na verdade, ele começou justamente porque a gente identificou uma dificuldade imensa no processo de cadastro de novos produtos. Então, ele começou com a revisão do processo de cadastro de novos produtos, que era um processo relativamente simples, a gente entende ele relativamente simples, só que por ter envolvimento de diversas áreas, ele consumia muito tempo e tinha um impacto significativo. A elaboração do Material Master Data era algo que na Dräger, internamente, a gente já via essa necessidade há bastante tempo, mas é um processo, uma revisão que consome muito tempo, muito trabalho de diversas áreas também, fiscal, financeira, área de marketing. Então, eu posso dizer que a necessidade, a obrigação da DWIMP também veio para nos empurrar, para forçar um pouco a gente parar e falar, bom, agora não tem mais como procrastinar a questão do Material Master Data, a gente tem que pensar nisso. Então, eu vejo a elaboração e principalmente a disponibilização de um banco de dados de nossos produtos com todas as informações, então, dimensão, peso, de novo, o cadastro, o número do registro na Anvisa, todas as informações relacionadas aos produtos estarem disponíveis em um único banco de dados e acessível a todas as áreas, eu posso dizer que essa iniciativa talvez tenha sido a que nos ofereceu, surtiu resultado da maneira mais rápida. E, de novo, também porque conseguiu tirar uma carga de trabalho manual bastante grande dos nossos colaboradores, permitindo, assim, ao prestador de serviço de despacho aduaneiro também muito mais autonomia na realização do seu trabalho. Então, minha resposta seria o Material Master Data mesmo. Ótimo, obrigado, Vinícius. Então, agora para o João da Daxer, também é a última para você, João. Perguntaram se você poderia dar mais detalhes sobre o QR Code na logística. Eu acho que você apresentou que vocês criaram, se você comentar um pouquinho mais. Isso, na verdade, boa tarde. Tá em fase experimental, na verdade, né? Como funciona? Né? A ideia, né, é que tem, na verdade, duas aplicações. Primeiro, para a parte terrestre, né, e para a parte de armazéns, que o QR Code está sendo colocado em cima do pallet e dos lados do pallet, e passa o drone lendo os QR Codes para identificar onde a carga está movimentada, que lugar que ela está, né, para poder implementar o FIFO, etc. Né, esse tipo de coisa. Otimizar a movimentação dentro do armazém, ou seja, um papel, né, imprime o papel QR Code e uma câmera passa em cima e do lado dos tablets, dos pallets, para poder ler os códigos, tá, e ver se estão movimentados ou não, se vamos dizer assim, se teve uma movimentação inútil, né, se foi perder tempo, etc. Nos caminhões, né, vai ser colocado também no trailer, né, ou seja, na carroceria, no trailer do caminhão, né, para poder ler também quando passar na saída da propriedade da Daxer. Mas a parte mais interessante, eu acho, é a parte da logística internacional, né? Dá para colocar um QR Code num pallet aéreo ou num pallet marítimo, esperar que o pallet vai ser lido, né? Não. Então, qual que é a ideia? É que cada pessoa, né, que a partir do momento que não dê para ler automaticamente, a pessoa vai receber um tipo de um app, né, que ela vai ter uma permissão de write, né, nesse app, mas só para determinado campo, e ela vai dizer assim, ela vai pegar esse QR Code, vai tirar assim, todo mundo sabe, né, pega o celular, você mira a câmera, ele já lê o QR Code, e assim, à medida que ele lê o QR Code, ele vai mandar a informação para o nosso Master Data para tornar disponível para o cliente. Isso em cada passo, ou seja, entrou no avião, né, para o pessoal do handling, lê o QR Code, saiu do avião no destino, lê o QR Code, né, ou seja,
a cada passo do processo vai ter isso. É uma implementação barata, entre aspas, né? Porque a parte de mobilizado está sendo contado que todo mundo tem um smartphone, né? Para não ter que comprar aqueles aparelhos caros de ler barcode, etc. E a estrutura de como vai ser feita também, né? Já está pronta. Esse é um processo que aqui no Brasil deve demorar 1 ano a 2 para ser implementado. Na Europa já está sendo feito piloto, né? Então, assim, é uma questão bem nova, né? Para a Daxi, pelo menos, de uma forma de conseguir uma rastreabilidade e passar informações para os clientes, né? Porque, assim, como o João falou, se não vai entregar ou se vai atrasar, eu preciso saber para me reprogramar, né? Isso você vai estar sabendo em tempo real. A Daxi tem uma visão assim. Hoje, as pessoas que compram Amazon ou que compram que seja Mercado Livre aqui no Brasil, sabe exatamente quando saiu a mercadoria, onde está, se chegou, quando vai chegar, etc. Na carga, hoje, eu desconheço uma empresa que consegue fornecer esse nível de detalhes, né? Então, a nossa ideia é que essas pessoas que estão usando isso hoje, em pouquíssimo tempo, vão querer ter isso também no meio profissional, né? Então, nós queremos estar preparados daqui de 2 a 5 anos, já está implementado globalmente, para poder ter um track realmente real time, né? Então, a ideia é essa, né? O piloto está funcionando, né? Está sendo feito piloto e tem tudo para dar certo, né? Então, eu acho que isso realmente é uma inovação legal. Se a Daxi conseguir implementar de acordo com o piloto, vai ser poucas empresas vão ter esse detalhe, né, da informação, né, em tanto tempo real assim. Não sei se ficou claro. Ficou assim, obrigado, João. E agora a gente tem uma última pergunta que eu vou direcionar para você, João Guerintaldi. Com relação à cultura da digitalização no Brasil, você acha que os colaboradores estão preparados para essa transição? Você sente alguma dificuldade por parte dos colaboradores em relação a essa transição para a digitalização? Guilherme, vamos lá. Só um pouco antes, acho que a Carla fez uma pergunta no chat, que queria só pontuar ela também, que ela deixou em aberto para todos nós, mas sobre o home office, né? Carla, como eu disse, eu acho que o home office se tornou uma obrigação, né? A empresa tem que estar preparada para que o funcionário consiga trabalhar de qualquer lugar, visto a emergência que se ocorreu aí, né? Eu acho que deixa de ser um benefício e passa a ser até uma obrigação das companhias se planejarem para que o colaborador dele consiga continuar exercendo a atividade dele fora do ambiente de trabalho dele. Se fecha alguns escritórios ou não, aí já fica difícil de avaliar cada caso. Eu diria que há uma oportunidade, sim, para redução de ocupação de metro quadrado dentro do escritório, se isso se tornar uma filosofia e uma prática, literalmente, que você não permaneça no escritório os 5 dias úteis da semana. Esse é o meu ponto de vista só sobre essa questão. Com relação à pergunta da outra colega, como ela vê, né, se a gente está culturalmente preparado para a digitalização. Eu vejo assim, o Brasil é um país gigante, enorme. Se a gente só falar de São Paulo ou aqui da região sudeste, centro-oeste, talvez seja um pouco pequeno a questão. O João Caldanha deve ter muito mais conhecimento do que eu quando fala a respeito de todo o país. Mas vamos pensar um pouco aqui. A gente tem mais celulares hoje do que a população, né? A gente tem quase 2 celulares por pessoa. Então, só aí me leva a crer que o brasileiro é ávido por tecnologia, é ávido por digitalização. Disso a se transformar uma cultura dentro da empresa para utilização profissional, né, para esse lado de produtividade, temos um passo grande, porque quando a gente dá esse celular na mão do funcionário para usar de modo profissional, a gente tem que lembrar que tem um modo não profissional disso, né? Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem postar foto, tem tudo isso que tem que ser diluído. Mas, assim, culturalmente, o brasileiro está preparado para a digitalização mais do que muitos outros países de primeiro mundo. Transformar essa cultura em algo produtivo a todos vai do treinamento de cada empresa, vai do treinamento de cada gestor em colocar isso de forma positiva e de forma produtiva para os seus colaboradores. Essa é a minha percepção disso daí. Não tem como fazer isso, não, eu vou ficar a par da digitalização, eu não quero isso daí, eu não gosto. Isso é condenar a empresa à falência, né? Não tem como dizer eu não quero mais fazer isso. Não tem como dizer eu não quero mais criar um canal de venda pela internet. Não tem como mais falar eu não quero ter outros modais logísticos para entrega. A prova foi agora. Quem estava um pouco mais preparado com essas novidades
que já tinham outros canais de vendas que estavam um pouco adequados, conseguiram a manutenção melhor do negócio. Se a gente for olhar num exemplo muito pequeno, né, os restaurantes que conseguiram fazer delivery, os restaurantes que não tiveram como operar como delivery, né? Muitos quebraram, outros sobreviveram, alguns se destacaram, né, com isso daí. A gente tem que levar isso e incorporar isso dentro de casa e não se esquecer disso quando isso passar, né? Continuar esse progresso por esse lado digital quando isso passar e a gente retomar a normalidade. Ou ao novo normal, como chamam agora, né? Ótimo. Então, obrigado, João. Obrigado, Vinícius e o João Caldana também. Então, agora a gente já vai encerrar o webinar. Então, eu queria só reforçar 2 pontos aqui para vocês. O primeiro deles, a gente tem uma página sobre dúvidas sobre o Covid-19 no nosso site e também uma página sobre os nossos próximos webinars, as próximas iniciativas que a Câmara vai fazer. Então, se quiserem saber mais, dá uma olhada, entrem lá no nosso site e tem tudo lá detalhado para vocês. E qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram saber, pode entrar em contato direto comigo. Então, tem meu telefone e meu e-mail, que foi o mesmo e-mail que vocês receberam um convite para participarem do webinar. Então, obrigado a todos que participaram. Obrigado, Vinícius. Obrigado, João Guerin. Obrigado, João Caldana, pela exposição de vocês. E a gente se vê no próximo webinar, então. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado. Um abraço. Obrigado, bom dia. bom dia. Bom dia a Tchau, tchau. todos. Tchau, tchau.